Ficar gritando no escuro. Não é normal. Acha um pé de angico que abraça ele. Ó Deus! Tem um que pega o angico, o cedro, o louro. Eu oro naquela chácara tem 15 anos. 15 anos orando lá. Os pés de angico estão crescendo, só eu que não cresço, só para os lados. Mas irmãos, o crente é uma coisa fora do normal. O Senhor Jesus, na semana da crucificação, existia várias coisas que foi revelado naquela última semana. Os irmãos conhecem bem em Mateus capítulo 18. Jesus tinha um segredo que nunca tinha sido revelado para ninguém. Era o segredo de Moisés. Qual era o segredo de Moisés? O segredo do corpo de Moisés, irmão, estava guardado em 7 chaves. Ninguém sabia o que aconteceu com o corpo de Moisés. Você só conhece hoje a história do corpo de Moisés se você ler Judas. Mas Judas era um meio-irmão de Jesus que escreveu uma carta depois que Jesus morreu e ressuscitou. Nós só sabemos que o diabo brigou por causa do corpo de Jesus porque o Judas escreveu numa revelação. Mas ninguém sabia a história do corpo de Moisés. O que é o seu corpo de Moisés? Nós sabemos que o corpo de Moisés, ele morreu lá no finalzinho do Pentateuco. E saiu uma notícia assim, ó: meu servo Moisés é morto. Está escrito assim, não está? A notícia fúnebre, ó, morreu Moisés. Toda alma que peca, ela recebe o salário do pecado. O salário do pecado é morte. Moisés tinha cometido alguns erros, entre eles ferir a rocha quando não deveria. O diabo pensou assim: eu vou buscar o corpo do Moisés. Todas as pessoas que morriam, o diabo mandava buscar o corpo, porque o corpo de todos que morriam ia direto para o Hades. Tinha um lugar guardado só para os mortos em Cristo, e um lugar guardado para os mortos não em Cristo. Os mortos em Cristo ficavam no lado bom do Hades. Os mortos sem Cristo ficavam do lado mal do Hades. No meio tinha um abismo, nenhum passava para o outro lado. Lucas capítulo 18, está lá. Então, quando Moisés morreu, o anjo veio buscar o corpo. Buscar o corpo. E todo ser humano, irmão, nós já nascemos com uma... Isso aqui é uma ideia minha, tá? Mas é por aí. Cada ser humano nasce com uma bolinha dentro dele, talvez desse tamanho assim, ó, com um bicho dentro chamado corrupção. É uns verminhos. Quando a pessoa morre, que ele caiu no chão, a bolsinha estoura. Pum! Estourou a bolsinha da corrupção, e ele sai pelo corpo humano, porque ele tem que devorar aonde houve corrupção. Por isso que a Bíblia diz que isto que é corruptível, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, há de se revestir da incorruptibilidade. Isto que é mortal há de se revestir da incorruptibilidade. Então o homem, ele tem dentro dele uma parte corruptível. Tudo que você faz de errado com a tua mão, com o teu olho, com o teu pé é corrupção. E a dona morte vai vir com os bichinhos. Quem já viu aquele filme da múmia? Lembra quando aquele bichinho sai assim, destruir para pegar o corpo ali? Então Moisés caiu morto. O diabo falou assim: vai buscar o corpo lá, porque aquele cara bateu na rocha, tem corrupção nele. E veio, irmão. E o corpo do Moisés estava enterrado. Sabe o que aconteceu? Deus escondeu o corpo de Moisés. O corpo de Moisés ficou escondido. O diabo ficou endemoniado. Passou 1500 anos, ninguém sabia onde é que estava o corpo de Moisés. Eles nem sabiam que teve uma briga entre os dois anjos lá, o arcanjo, por causa do corpo de Moisés. Mas o corpo de Moisés não teve corrupção. Tem gente que prega e fala mal do Moisés. Moisés não entrou em Canaã. Irmão, Moisés pisou, foi no monte lá, naquele monte da transfiguração. Moisés foi glorificado. E aí, irmão, revelou no capítulo 18 de Mateus. Jesus está lá,
E de repente no monte, irmão, quando ele subiu, ele transfigurou-se e apareceu Moisés. E apareceu Elias. Moisés e Elias chegou lá. E aí foi revelado um segredo assim, ó. Até ali ninguém sabia onde é que estava o corpo do Moisés. Então Moisés se reuniu com Jesus, ele e Elias, e começaram a tratar a respeito da morte. Tipo assim, Moisés falou assim, ó, Moisés com a prancheta na mão, falou, ó, essa é a última semana, vai ter Betfagé, vai ter jumentinho amarradinho, e foi dando os detalhes. Foi quando Pedro começou a falar, e vocês conhecem bem a história, que ele não deveria ter falado naquela hora. Mas o que eu quero dizer é que entre os detalhes do que foi escrito, existia um sujeito que ia preparar a Santa Ceia. E aquele homem que preparou a Santa Ceia era um crente diferente. Numa época, quem carregava os cântaros eram os escravos e as mulheres. Homem não carregava cântaro. Então o discípulo falou assim, onde é que vamos preparar a Santa Ceia? Ele falou assim, ó, Jesus estava com o segredo na mão, já falou assim, ó, você sai andando por aqui, se vocês encontrar um cara carregando um cântaro, vá atrás dele, porque é na casa dele que está preparada a Santa Ceia para nós. O que nós aprendemos com isso? Que os crentes são diferentes. É só crente que carrega cântaro, é só crente que age de maneira diferente, é só crente que tem coragem de carregar cântaro na hora que não se deve. Por isso que crente vai orar de madrugada, vai orar à noite, vai para a chácara, e são uns doidinhos de Deus, porque são diferentes. Segue as pegadas. Se você não for assim, querido, você não vai seguir as pegadas certas não. Você tem que ser diferente. E aquele homem diferente, carregando um cântaro diferente, na casa dele teve uma Santa Ceia preparada, porque era um homem diferente. Noé era um homem diferente. Era um homem que agia de maneira totalmente extravagante. Aí de repente Noé entra na arca, e o pessoal pensava, esse velho é aquele doido, tem 100 anos que ele está pregando. Trabalho que deu para fazer essa arca, e nunca chove, nunca chove, nunca chove. Quantas coisas que você vê pregar, irmãos, e prega, e parece que as coisas não acontecem. Mas nós temos que seguir, segue as pegadas. Segue as pegadas. Tem pessoas que ele é crente de 50 anos, né? Você deve conhecer crente de 50 anos, 60 anos aí, que o cara não desanimou não. Ele fala que ainda eu fui novo e agora estou velho, eu estou firme. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando pão, porque eu estou aqui, ó. Eu estou seguindo. Noé foi seguindo. E os irmãos chegou, e a arca está daquele jeito. Seguramente chegou o vendedor de algodão doce, o picolezeiro, os caras da pipoca, todo mundo por ali, aglomeração de gente, todo mundo ali. Cadê? E tal. E nada de chuva, só tinha sereninho, só deixava úmido. De repente, irmãos, Deus abriu as comportas. Aquilo pipocou água de tudo quanto é lado. E daí o desespero. Se Deus deixasse o Noé com a chave na mão, porque o crente tem um coração mole, ele tinha abrido a arca, aí ia pegar alguns pelo braço. Deus lacrou. Deus, só ele fecha a porta, irmãos. É assim a porta da salvação. Nós estamos pregando que Deus é bom, nós estamos pregando que vai ter um arrebatamento. Se você pegar, pegou. Se você não pegou, não vai pegar. Não terá jeito. Jesus vai vir buscar um povo, e só vai subir aqueles que seguem as pegadas do rebanho. Existe um rebanho de Deus aqui na terra, irmãos. Tem um rebanho. Aqui temos um rebanho, e nós estamos seguindo as pegadas do rebanho. De repente a água começou a subir, e a arca se foi. Foi cerca de, imagina, irmão, 40 dias chovendo, até o dia que aquela arca desce novamente. Novos céus, nova terra. Nós sabemos que a terra era a mesma, o céu era o mesmo, mas a história era diferente. Tudo mudou. E a partir daquele dia Deus começa de novo a formar novamente. E daí nós temos novos exemplos para seguir as pegadas.
Segue as pegadas. Deus agora vai chamar dentro de Noé, um dos filhos dele vai ter o Sem, que vai surgir os semitas, dos semitas vai ver o Eber, do Eber vai ver os hebreus, dos hebreus vai ter Abraão. Abraão é chamado, Abraão ele sai para uma terra que ele não sabia onde é que ele era, para onde ia. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Acho que Abraão é uma boa pegada para seguir, irmão. Dá para pisar nas pisadas de Abraão. Apesar que Abraão também errou, mas o que ele acertou é muito mais do que ele errou. Deus foi misericordioso com Abraão. Se você vê o que Abraão errou e o que Abraão acertou, ele mais acertou do que errou. E a Bíblia diz que Deus justificou ele, e aquilo foi imputado nele por justiça. E em Abraão todos nós também somos justificados, porque o Abraão foi o pai da fé. Segue as pegadas. Se for seguir as pegadas da mulher do Abraão, a dona Sara, olha, irmão, pensa numa mulher que sofreu. Imagina uma mulher que Deus só falava com o homem, nunca falava com a mulher. Imagina a pastora Edna, Deus nunca fala com você, só fala com o pastor Valdir, e tudo é ele que tem que falar, e você fala amém, amém. Não é brinquedo não. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus só fala com os outros? E com Sara foi assim. Sara, irmão, ô mulher que sofreu, está morando numa cidade rica, uma cidade próspera. Era a Suíça daquela época. Imagina só, mora lá na Suíça. Ou vamos colocar Dinamarca, Estocolmo na Suécia, não sei, talvez lá no Canadá. Vamos pegar um lugar bom, uma coisa querida. Vivia lá em Ur dos Caldeus, no meio dos parentes. O maridão sai para dar umas voltas, parece um Deus que eu nunca tinha visto na frente. E Deus chegou assim e falou: Abraão, Abraão, sai daqui, Abraão, e vai para uma terra. Onde é que é mesmo, Deus? Vai ter GPS? Vai ter o Google Maps, uma coisa que me ajude a ir para o caminho? Ele falou: não, tem nada disso, é eu vou te mostrar. E Abraão chega e conta para sua esposa. Falou: encontrei com Deus hoje. Qual Deus? Aquele que o nosso pai fabrica umas estatuetas. O pai do Abraão fazia estatueta. Falou: não, é um Deus diferente. É o Deus que criou os céus e a terra. É um Deus vivo. Esse Deus não é carregado, é Ele que carrega. Esse Deus não é ajudado, é Ele que ajuda. Esse Deus é vivo, falou comigo, e Ele mandou nós sair daqui, minha mulher. E Deus falou mais: que eu vou ser uma bênção. E falou que nós vamos ser cabeça, não vamos ser cauda não. E Deus falou que aonde eu colocar a planta do meu pé, vai ser nosso. O que a mulher faz? Estou junto. Não era para levar parente, levaram um sujeito junto. Levaram o Ló, o cara deu um problema. E levaram o sogro, porque o sogro também começou a travar. Levaram o tal do Terá. E viajaram até uns 500 quilômetros lá. O Terá deu problema, Deus matou o Terá na estrada. Aí morreu o Terá, aí ele deixou o Ló junto. E nós somos assim, nós até obedecemos a Deus, mas sempre trazemos um Lózinho junto. Não sei se você tem um Ló contigo aí, que veio do mundo, né? A gente traz do mundo algumas coisas, lá da antiga religião, dos nossos velhos costumes. É um Ló. Velhos costumes, velhas manias, velhos hábitos. Eu sempre conto a história para os irmãos, que a maioria conhece aqui do chinelo virado, né? Fui criado numa casa onde não podia ter chinelo virado para cima assim. Nunca se podia passar num arame farpado por baixo. Se você chegava numa casa onde o varal de colocar roupa era arame farpado, o meu pai ia assim, fazia assim, passava assim, depois passava. Se passar de frente da urucubaca. Vassoura nunca se pode colocar atrás da porta, assim virada para cima, que dá problema. A não ser que chegar uma pessoa que você não gosta. Aí você pega a vassoura e coloca assim, que ele vai embora na hora. Se você tiver um visitante que você não gostar, pega sal, joga sal no pé dele. Se cair um garfo no chão, se for garfo, morre o pai. Se for colher, morre a mãe. Fui criado num negócio assim. Comer pé de galinha. Meu pai, sempre que tinha galinha cozida na casa de alguém, se ele fosse visitar, ou ele comia os dois ou não comia nenhum.
Por quê? Porque a galinha com um pé ela junto, com o outro ela espalha. Como ele não sabia qual que era o certo, ou como os dois não comem nada, aí era aquela luta lá em casa. Foi criado assim. São pequenos laços que você tem, aquele velho costume, aquele velho hábito a gente traz com a gente. E eu tinha o problema do chinelo virado, que esse não saiu da minha vida. Eu me converti, irmão, já era crente, fui levado ao cooperador, ao diaconato, ao presbitério. Eu já fazia lá culto fúnebre, apresentava as crianças, já estava pregando, meu chinelo virado não saiu. Todo dia quando eu chegava em casa, que eu via um chinelo virado, eu corria, virava o bichinho, com medo de morrer um dos piá, ou dar um problema lá em casa. Lá eu pegava e virava aquele bicho lá. Até que um dia, irmãos, eu estava num culto, e Deus, usando um pregador, mandou tomar vergonha na cara. Toma vergonha, segue as pegadas. Pô, tem que pegar exemplo bom, vai ficar com esse negócio. Você pegou aquele ranço lá do velho mundo. Aí cheguei em casa, eu lembrando do chinelo, falei assim: o dia que eu ver o chinelo virado, eu tô. Só que eu não podia o virar, né? Aí um dia eu cheguei em casa, o bichinho estava lá. Falei: tá virado. Fica virado aí. Eu passava e eu falei assim: vai ficar virado. Tá virado, fica aí. Até sarar. Passei umas 50 vezes, ele parou de falar comigo. São os lós. Abraão trouxe o Ló com ele, deu um problema sério. O Ló criou dificuldade, houve briga dos pastores. Ele criou pastor depois e começou a criar um governo paralelo. Tiveram que separar. Abraão falou assim: ó Ló, fala o seguinte, vê o que você quer da tua vida, porque norte, sul, leste, oeste, pega aí os pontos cardeais, se achar melhor, vai, pode ir. E ele, olho gordo, sabe que olho gordo é um caso sério, irmão. Quem tem olho gordo não entra na China, já dizia o sábio Jeremias. Então ele olhou lá e viu uma terra bonita, umas planícies bonitas, falou: é ali que eu quero. Só que ali era justamente a terra de Sodoma e Gomorra. Ele foi para lá e se deu mal. Depois, irmãos, a história vai longa, mas eu quero voltar para as pegadas do Abraão e da dona Sara. A Sara, irmão, Deus falava só com o Abraão e nunca com a Sara. E olha que aquilo foi longe. Chegou um dia que deu uma fome lá em Canaã. Abraão falou assim: vou para o Egito. De novo não falou com a Sara. Sara vai. Chega lá, o Abraão resolve mentir. Não falou com a Sara. Falou: o negócio é o seguinte, Sara, esses caras aí são terríveis, vão querer matar eu, vai você. Falar que você é minha meia-irmã. Se ele te cantar, pelo menos não vai matar eu, que vá você lá. E por causa daquilo ele acabou ganhando uns cavalos, umas mulas lá, umas éguas. E acabou ganhando uma moça chamada Agar. Ou seja, pela mentira da mulher, ele acabou se dando bem e deu uns problemas sérios. São os erros que Abraão cometeu, mas as pegadas que ele deixou, você vai ver que depois Deus recupera ele. A mulher queria engravidar, não dava. Deus só falava com ele, não falava com ela. Com cerca de 100 anos foi que Deus veio falar com ele e não com ela. Nunca falava com ela, mas ela sempre do lado dele. Sempre do lado dele. E foi até o final. Até o dia que ela, com cerca de 90 anos, Deus apareceu na casa deles. Chegou lá, e foi o dia que Deus ia colocar fogo em Sodoma. Ficou na casa dele e falou assim: ó Abraão, a tua mulher vai engravidar. E ela escutou lá na cabana, deu risada. Deus falou assim: é ruim. E ela fala: porventura tornarei a ter prazer. E aquele prazer que ela falou é daquilo que ela estava falando mesmo. Falou assim: acabou, aqui não tem mais não. A mulher já tinha passado da menopausa e outras pausas da vida, já estava lá com 100 anos e já não tinha mais jeito. E o Abraão já estava burocochô também, 100 anos, acabou. Porque o filho da carne, o filho da virilidade, o filho da força, foi Ismael, quando ele estava novo. Mas Deus falou: não, o filho da fé, o negócio aqui sou eu na tua vida. E ele com 100 anos de idade, irmãos, Deus deu um jeitinho.
arrumou um Viagra santo para aquele homem, e aquele homem, com aquela idade, nasceu o Isaac. E depois do Isaac, depois que morreu a dona Sara, Abraão casou de novo com uma tal de Quetura, que de Queta também não tinha muita coisa, que ela teve, parece que 5 filhos. E o homem já estava com cerca de 50 anos, de 150 anos, e ainda estava gerando filhos. Mas sempre Deus falava com Abraão e nunca falava com a Sara. Então você pode aprender o quê? Seguir as pegadas é você também aceitar aquilo que Deus fala com outro irmão e não fala com você. Mas se Deus falou para o outro irmão, escute o outro irmão, porque o irmão pode estar certo e você pode estar errado. Ouça o outro irmão. Não é assim que vai? Ô cara, vamos lá, vai dar certo. Vá com ele, segue as pegadas, e você poderá chegar aonde Deus quer que você siga. E avançando, irmão, você vê que o Abraão, ele vai fazer aquela grande obra. O Isaac, o filho dele, também segue o exemplo do pai. O Jacó, o neto dele, segue o exemplo do avô. E o tempo vai passando, eles descem para o Egito. Passa cerca de 400 anos, o povo vira escravo. Deus levanta Moisés. Moisés arranca o povo com mão forte de lá, cruza o Mar Vermelho e chega até 40 anos depois, nas muralhas de Jericó. Moisés está morto. Deus levanta um homem chamado Josué, e Josué se depara perante uma muralha. A muralha está assim, uma muralha com cerca de quase 30 metros de altura. Terrível. E daí como passar? E ele só podia chegar na terra prometida se ele derrubasse as muralhas, porque as muralhas de Jericó era tudo que impedia a chegada dele lá. Mas as pegadas de Josué é uma boa pegada para você seguir. E ele chegou lá, as muralhas na frente. Ele já tinha cruzado o Mar Vermelho, cruzado o Rio Jordão, já tinha circuncidado o povo, santificado o povo. E Josué chega perante aquela muralha e não sabe o que fazer. E ele começa a planejar, falou assim: vou por aqui, vou por ali, preparando a guerra. Deus chegou para Josué. Deus chegou como anjo. Quando Josué olhou, ele gritou: epa! É tu um dos nossos ou dos nossos adversários? E o Senhor falou assim: não, Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. E Josué falou: Senhor, qual é a mensagem? Qual é a palavra para mim? Aí o anjo falou assim: Josué, essa guerra que você tem para guerrear não é tua, essa guerra é minha. Essa guerra que você tem pela frente não é no barulho, não é no tiro, não é na espada, é no silêncio. Josué, eu vou vencer a guerra para você, Josué. O segredo, Josué, é simples: pega os homens armados, os homens de guerra, coloca trombeta na mão deles, joga os homens armados na frente com a trombeta, e eles vão trocando a trombeta na frente. Depois dele você pega o sacerdote que vão atrás, e leve a arca, e depois da arca vem o povo, e vocês vão dar uma volta por dia nas fortalezas do Satanás, uma volta por dia. Quando chegar no 7º